Falando agora a Fabiola Correia no Alô Você sobre o caso daquela mulher que foi arrastada este final de semana e teve as pernas amputadas em São Paulo. Vamos ouvir. Consciência que estaria arrastando. Isso as investigações posteriormente vão poder falar com precisão. Agora, que ele passou por cima intencionalmente e uma questão aí de feminicídio tentado ficou claro, porque ele não aceitava o relacionamento, uma violência de gênero, né? Ao qual ele acha que ele tem posse sobre a pessoa, né? Não só passou por cima, como fez a fricção ali do freio de mão. Isso é gravado em vídeo. Ele puxou o freio de mão e ficava colocando o carro para frente e para trás para machucar realmente a vítima. E o que ele disse no momento em que ele foi encontrado? Onde que ele estava? Ele resistiu, né? Teve que ser baleado? A parte da prisão dele foi feita, toda a investigação foi feita em colaboração com a chefia dos investigadores aqui do 73DP, trabalho conjunto com o Cerco, né? E ficou a cargo do Cerco, eles conseguiram localizar e fizeram a prisão, né? Ele tentou tomar arma policial? Essa parte eu não sei, porque a parte de captura dele nós não participamos, né? O que a gente fez foi a parte de identificá-lo, né, e pedir a prisão dele. Você confessou alguém ligado à vítima para saber se já havia alguma queixa de ameaça por parte do Douglas para a Tainara? A família dela está muito abalada porque é uma moça em ter idade nova, ela tem 2 filhos, era uma pessoa que tinha vida ativa, né? Ela trabalhava, ela era bem quista na sociedade, né? No ambiente que ela convivia ali dos vizinhos, né? E eles estavam muito abalados, não tinha condições. Aí seria penalizar 2 vezes a família, né? Posteriormente eles vão ser ouvidos, né? Douglas confessou? Ele foi preso e ainda vai ser feito usar de polícia judiciária de interrogatório entre as demais peças de polícia judiciária. Ele tem uma audiência de custódia hoje? Ele tem uma audiência de custódia, mas a audiência de custódia ela entra no aspecto de verificar a questão da prisão, não o mérito em si do crime. Ele está onde agora? Ele está em trânsito para ser apresentado para o juiz na custódia. Tá, mas ele foi para o hospital, né? Depois da... Ele não foi direto para a carceragem? Essas partes eu não tenho essa informação, porque, como eu disse, não fui eu que fiz essa parte da prisão dele. Mas certamente, se houve aí uma resistência e ficou lesionado, foi prestado todo socorro a ele, né? Sendo que ele tentou pegar a arma do policial e acabou tomando um tiro no braço. E como eu falei, essas partes eu não sei porque eu não participei, né? Mas certamente, se houve um disparo... Deve ter tido, certamente houve a resistência por parte dele, né? Inclusive, uma outra questão, ele já teve uma passagem por porte de arma e, segundo o relato dos funcionários do bar, ele já se envolveu em outras ocorrências. Que tipo de ocorrências? Brigas, coisas do gênero, assim, já era próprio do comportamento. Tanto é que ele era conhecido, né? As pessoas sabiam a qualificação dele, tinham um pouco de medo, assim, de falar, que é normal, né? Quando você pega numa comunidade fazer uma delação, mas eles, mesmo diante da barbice, do crime aí foi cometido, eles... prestaram depoimento. Ele foi levado para uma área segura da carceragem, é verdade? Essa parte eu não sei, porque o controle da carceragem e essa parte da prisão eu não tenho, que a nossa parte foi até a pedido da prisão dele, identificação dele. Né? A Tainara e ele... Os próximos passos, a investigação vai correr pela delegacia diária, né? Acredito que ele vai ser indiciado, né? Pela prática aí de feminicídio tentado, as qualificadoras também por... diminuir a defesa da vítima, que ela não teria nem como se defender, ele pegou ela abruptamente com o carro e meio cruel, né? Ele estava drogado, bêbado, alguma coisa assim? Do gênero, o amigo dele, ele não relatou nesse aspecto. O que parece mesmo que foi a motivação foi os ciúmes, que ele não aceitava o término e parece que não era um relacionamento assim muito antigo. Ele não aceitava o término e a discussão foi toda essa. Era um relacionamento esporádico, né? Na verdade, não era nem algo sério. Relacionamento esporádico, mas parece que eles tinham, assim, vamos dizer assim, era esporádico, mas era uma constância, né? Eles tinham um relacionamento, ainda que não fosse duradouro, e ele não aceitava que ela queria romper esse relacionamento, ainda que esporádico. Doutor, a gente está ao vivo agora para o Alô Você. Eu queria ouvir de novo do senhor sobre a barbárie, né, da brutalidade usada nesse crime, que choca até as autoridades que, infelizmente, estão acostumadas a lidar com casos assim. Que na verdade, né, até nós que trabalhamos em questão de segurança pública, é uma coisa que choca, né? Porque ele, por uma questão, sentimento de posse da vítima, ele se viu no direito de atropelar, ela ficou presa debaixo do carro, ele puxou o freio de mão para o carro ficar fazendo um movimento de flexão para machucar mais a vítima e depois saiu arrastando ela. E o estado que ficou o corpo dela e as pernas é uma coisa assim que não dá nem para descrever ou não é uma coisa que se dê para ver. E ela ainda está inconsciente, né? Ela parece que está na UTI inconsciente, né? Até, assim, uma obra de Deus, ela está viva, porque a forma como você vê das imagens é chocante. Inclusive, ele só parou por causa desse amigo dele que estava no passageiro e conseguiu fazer ele parar o carro. Foi o momento que o corpo desprendeu do carro. Foi quando ele sobe num posto de gasolina e aí o corpo se desprende? Isso. Foi nesse momento que esse amigo dele conseguiu fazer ele parar com o carro. Em algum momento o amigo cogitou apresentá-lo à polícia? Então, o amigo dele falou que posteriormente ele desceu do carro, não entrou e ele já não tinha mais contato dele. Então, a gente fez foi feito todo um trabalho de investigação para localizar. Ele já não tinha localização, inclusive ele disponibilizou o celular, telefone, os endereços, ele realmente colaborou.
A Tainara agora, né, a gente espera que ela melhore, ela vai ser ouvida também. Após ela se recuperar, né, ela vai ser ouvida para ela poder dar a versão detalhada acerca dos fatos. Foi feita uma reconstituição desde o momento do atropelamento e foi arrastada, né, mas é importante o depoimento dela de vital importância para o acervo probatório, né, para se fechar essa investigação. Uma resposta para a sociedade, infelizmente a gente está acostumado a ver casos em que a pessoa causa um dano muito grave à vida de alguém e é liberada com rapidez. Da custódia, isso não vai acontecer. Eu não posso falar pelo Poder Judiciário, mas a priori foi decretada a prisão temporária, é uma prisão destinada à investigação por 30 dias, porque é um crime hediondo, né? E posteriormente ela pode ser prorrogada por mais 30 dias. Acredito que posteriormente, finalizadas as investigações, vai ser pedida a prisão preventiva, né, que é até onde trabalha a Polícia Judiciária, e posteriormente é encaminhada ao Ministério Público e às autoridades do Poder Judiciário. Podendo aí, de repente, passar por júri popular lá para frente. Eu sei que não é sua área, mas pela experiência de campo. Se entendesse como dolo direto, ou ainda dolo eventual, ainda pela teoria do assentimento que ele assentiu com resultado morte, a probabilidade pelo acervo probatório, né, mas aí vai depender do juízo, né, dele ser pronunciado e posteriormente ser levado a júri e vir a ser condenado. Doutor, o senhor teve já contato com ele? Ainda não, né? Não rolou a interrogatório? Ainda não. Ele vai, posteriormente, à audiência custódia, vai ser feito os restantes dos atos de polícia judiciária, interrogatório e mais atos pertinentes aí da investigação. Pelos colegas, soube da postura? Se ele demonstra arrependimento, chora, ou se não, está frio? Essa parte, como eu falei, essa parte da prisão dele em campo, como eu não participei, eu não sei qual que foi a reação dele ou se ele alegou algo informalmente no local. Tá bom, doutor, obrigada, viu, pelas informações. Darlison, a gente termina agora, então, uma entrevista com o doutor Fernando, que é o delegado do caso, que está à frente das investigações desse caso aí que chocou todo mundo, né? É uma imagem de brutalidade que, apesar da gente estar até habituado com casos chocantes, essa ganha uma proporção ainda maior, porque a vítima é arrastada por muito tempo, depois de ser abruptamente ali atropelada, isso tudo por motivo fútil, né? Por ciúmes, por possessividade. E aí o delegado estava trazendo aqui a informação que o agressor, né, o homem que tentou matá-la, estava acompanhado de um amigo, né? Essa informação a gente ainda não tinha, acabou de pegar aqui com a Polícia Civil. Ele estava acompanhado de um amigo, esse amigo colaborou com as investigações, disse que tentou alertar, né, o Douglas, de que a Tainara ainda estava debaixo do carro enquanto ele continuava acelerando por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê, isso à luz do dia, nas primeiras horas da manhã, com diversos motoristas que passavam e se deparavam com aquela cena de horror, também o alertando. Então, é realmente uma brutalidade assim sem fim, né? Ele não só cometeu a tentativa de feminicídio ali no momento do atropelamento, como continuou querendo feri-la sem parar e ignorando a todos e a tudo. Darlison. Ô Fabiola, eu tenho uma dúvida com relação ao primeiro circuito de segurança que mostra a Tainara conversando, provavelmente na rua deste bar, com um homem de camiseta branca. Este homem, a polícia sabe quem é? Este homem é um amigo de Tainara, seria o pivô da discussão inicial que terminou nessa tragédia. Ela estava em um bar perto da casa dela, ali inclusive com amigos, e o Douglas apareceu por lá, eles tinham esse relacionamento breve e esporádico. Os pais dela passaram por lá para conversar com ela, falar sobre os filhos, conversaram com Tainara, conversaram com o próprio Douglas, porque ele também era morador ali da comunidade, parecia que estava tudo bem, só que aí houve os ciúmes desse amigo. Então é ele quem aparece nas imagens, os dois indo embora depois da discussão para tentar evitar uma briga, uma luta corporal, uma agressão. E aí, logo que eles saem do ângulo da câmera, a gente já ouve ali no circuito um estrondo e é o atropelamento, né? Um atropelamento ali em alta velocidade. Como o doutor trouxe também a informação, a gente assistindo as imagens tinha essa impressão e agora fica constatado, então, pela autoridade policial, que ele não só a atropela, como ele puxa o freio de mão e continua a acelerar o carro. Então, ele queria matá-la, né? Uma tentativa de feminicídio clara. E depois,
continuou ali por mais 1,5 km. Então, seria esse amigo pivô da briga por ciúmes, Darcio. Imagina, ele não aceitava o término de uma paquera, porque não era nem um namoro, não era um relacionamento sério, eles não tinham nada, ela não devia nada a ele, nada justificaria, em hipótese alguma do universo, mas consegue ser ainda mais fútil, mais banal, quando eles não tinham nem um relacionamento de verdade, né? Olha, nós estamos diante de uma das imagens mais bárbaras de uma tentativa de feminicídio já registrada por câmera de segurança. E a Tainara era para ser uma estatística hoje. A Tainara não era para estar viva. Pela gravidade das lesões, quem viu a cena chama hoje o fato dela estar, mesmo entubada, mesmo inconsciente, entre a vida e a morte, ainda assim um milagre. Porque a cena que circulou em todas as redes sociais, em todos os grupos de WhatsApp, foi a Tainara sendo arrastada por mais de 1 quilômetro numa das principais vias de São Paulo, a marginal do Rio Tietê. Imagina você com tua família, com teu filho, indo no shopping para comprar o presente de final do ano. Teu filho olha pela janela do lado e vê um corpo sendo arrastado, sendo puxado por um carro. E as pessoas buzinando, gritando, acenando. E o motorista acelerando e ainda tem a capacidade de dizer, através do advogado, de que não viu que tinha um corpo, que tinha a Tainara, porque ali um corpo vivo, uma pessoa, sendo arrastada em plena marginal Tietê. Agora, para você de casa entender, a Tainara, de 31 anos, estava se relacionando com o Douglas, de 26, mas era um tipo de relacionamento que a gente chama de paquera, eles saíam algumas vezes. Talvez nem os próprios pais da Tainara tinham conhecimento, talvez ela não tinha assumido o Douglas publicamente nas redes sociais, aquela coisa de amigos. Hoje eu vou sair com aquele rapaz, quem é o Douglas que eu conheci naquela festa? Mas só que quando ela, e aí ela tem os motivos, e talvez a gente vai começar a entender agora, queria terminar este relacionamento, falou, olha, você vai seguir, a gente não tem nada, aqui não tem vínculo nenhum, não tem exclusividade nenhuma, eu vou sair com outras pessoas, você sai com quem você quiser. A Tainara sai num bar com um amigo, que é este, que aparece. Vamos colocar depois as imagens dela saindo com um amigo do bar. Isso porque o Douglas chegou, viu os dois juntos e já ficou enciumado. Houve um começo de briga, o amigo da Tainara falou, vamos embora, deixa esse cara pra lá, depois vocês se resolvem, não vale a pena ele de cabeça quente vocês conversarem. Aí os dois estão saindo da câmera de segurança, quando de repente o Douglas, junto com um amigo, entram num carro, ele acelera e vai atropelar e arrastar essa garota. Com todos os indícios que foram apresentados e essas imagens chocantes que a gente não pôde nem colocar na íntegra, doutora Eliana, nós estamos diante, sem dúvida nenhuma, de uma tentativa de feminicídio. Agora, vai entrar em cena os possíveis agravantes e qualificadoras para este crime brutal. E é um verdadeiro milagre essa jovem estar viva hoje. Sim, sem dúvida. Vai entrar agravante, vai entrar qualificadoras, mas nós temos que lembrar que o feminicídio ele tem pena própria, de 20 a 40 anos. Então, pouco importa essas qualificadoras. Importa para que os jurados tenham esta noção. Mas a pena mínima dele será de 20 anos de reclusão. E mais, quando nós falamos que ele utilizou o automóvel como meio de execução, porque foi isso que ele fez, ele tentou executar a moça através do carro, nós temos ainda mais uma qualificadora, né, que é a impossibilidade de defesa da ofendida. Isso, sem dúvida, caracteriza tentativa de feminicídio ou mais o próprio feminicídio se ela não sobreviver. Pena de 20 a 40 anos e eu espero que ninguém dê a liberdade provisória e espero menos ainda que ele não seja absolvido no tribunal do júri, que é o caso, é tribunal do júri na cabeça, não tem nem o que discutir. É o seguinte, eu tenho uma entrevista do Douglas, porque quando ele estava chegando na delegacia, a equipe do Alô Você colocou o microfone e deu oportunidade para ele explicar qualquer coisa. Doutor Ilmar, entre algumas versões que já foram apresentadas ali pela defesa, ele já disse que a intenção não era atropelar a Tainara,
Ele falou que a intenção era o rapaz que estava do lado dela, talvez já para tentar escapar da tentativa de feminicídio. Por outro ponto, ele vai dizer ali que, primeiro, que não sabia que estava arrastando o corpo da Tainara e, segundo, que ele não fez aquela manobra de puxar o freio de mão para dar a fricção da roda e do volante com peso para machucar ainda mais a vítima. Só que nós estamos falando de um carro esportivo. A pessoa que tem este veículo que nós estamos vendo na imagem, ele sabe muito bem o que fazer na direção de um veículo automotor como esse. Agora, é um cenário difícil para qualquer defesa e para o melhor advogado possível de fazer uma defesa que absolva este rapaz, né? Aqui a gente tem que pensar na questão da vítima. Esse covarde, esse crápula, inescrupuloso, fez um ato que barbarizou e vai barbarizar a nossa imagem durante muito tempo. Essa fala dele, que não tentou fazer nada contra ela e sim contra ele, na minha opinião, responde pelo feminicídio e a tentativa contra o amigo também, porque jogou acima dos dois. É um covarde. A gente tem que parar para pensar, Darlison, a lei precisa mudar. Nós precisamos ter uma situação mais séria nesse país. Situações como essa não podem se repetir. Isso foi a situação das mais bárbaras. E olha que eu tenho muito tempo de advocacia já, que eu vi a imagem de um homem arrastar cruelmente uma mulher durante uma via, sem se importar com nada que passava. Então a gente tem que parar com isso. Ou a lei muda, ou é casos como esse que vão se repetir todo santo dia. E essa desculpa que ele deu, para mim, inescrupuloso, crápula, nojento e merece apodrecer na cadeia. Olha, eu vou trazer agora a entrevista que o Douglas, esse acusado, concedeu, né, a tentativa da nossa equipe de falar com ele quando chegava de cabeça baixa, escoltado pelos policiais até a delegacia onde ele passou a primeira noite. Vamos ouvir. Douglas, qual era o seu envolvimento com a Tainara? Nenhum. Vocês não eram amantes, não eram nada, namorados? Eu não conhecia ela. Você não conhecia ela? Não. E quem era seu alvo? Eu não tinha alvo. Eu só briguei lá dentro da balada. E quem você tentou atropelar? E quando buzinaram lá na Marginal, por que você não parou o carro? Você não sabia que estava atropelando? Eu parei e todo mundo queria me matar na hora. E depois você fugiu? Eu fugi porque começaram a bater no meu carro, puxar minha porta, falando que ia me matar. E eu não sabia que a menina estava atrás de mim. Você não sabia que o corpo da Tainara estava lá? Não, senhora. Sou trabalhador, não preciso disso não, nunca fiz nenhum crime. Mas você já foi preso por porte de arma? Sim, mas eu estava junto com a pessoa. Eu não estava armado, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei ninguém. Agora, me estranha, doutora Eliana, o fato dele dizer ali que não conhecia a Tainara e que não tinha nenhum relacionamento com ela. Uma pessoa que não conhece a outra, por qual motivo iria tentar assassiná-la de maneira muito brutal? E é provável aí que uma série de provas, seja conversas entre os dois pelo WhatsApp, depoimento de amigas, de conhecidos, do relacionamento entre eles, vai colocá-lo como uma pessoa do círculo social da Tainara, né, doutora Eliana? Com certeza. Isso é uma versão pueril, uma versão boba que ele está dando, é uma versão que não tem o menor sentido, porque as pessoas estavam antes no local e já viram, né, alguma discussão entre o casal. Por outro lado, ele não é uma versão tão idiota, vamos falar assim, que jamais será admitida pelos promotores de justiça do caso, pelo judiciário. Agora, esta primeira audiência é só pela captura. Depois nós vamos interrogá-lo, nós ouviremos todas as testemunhas e aí sim nós poderemos, eu estou falando do Ministério Público, poderá chegar a uma conclusão e optar, obviamente, pela prisão preventiva e também, obviamente, pelo crime de feminicídio. Se fosse um crime de homicídio comum, veja que coisa horrorosa, a pena seria de 6 anos inicial. Olha a diferença. Então, nós estamos falando de uma tentativa de 20 para uma tentativa de menos de 6. Daria até uns 8 anos em função das qualificadoras, pela forma que ele foi em cima do casal. Não tem como, não tem como. As pessoas acham que o Ministério Público e que o Judiciário é formado por idiotas. Então inventam essas mentiras, né, para que alguém creia que ele tem algum tipo de razão. Jamais, jamais. É importante destacar também que nós estamos falando da tentativa de feminicídio, uma vez que a Tainara está viva, lutando
pela vida no hospital, mas ainda assim tentativa de feminicídio. Doutor Ilmar, qual que é a diferença da penalidade, no caso, para um acusado de feminicídio, eventualmente, efetivamente, ou da tentativa de feminicídio, como é, por enquanto, esse caso? E, na sua opinião, você acredita que ele continua preso até o julgamento? O crime, quando não consumado e fica na tentativa, tem uma diminuição relativa da pena nesse caso. E, respondendo sua pergunta, eu acredito e espero, como sociedade, não só como operador de direito, que ele fique preso. Porque se esse sujeito sair com essa brutalidade, com essa agressividade que esse cara empregou contra essa moça, é o caráter dele. Ele tem condições de fazer isso com qualquer outra pessoa. Então, ele não pode conviver em sociedade. Então, ele tem que ficar preso. Acredito sim, acredito nas instituições, acredito que o Ministério Público vá pedir a preventiva, acredito que o juiz vá conceder a preventiva e que ele fique por causa da brutalidade, o quanto ele coloca em risco a sociedade e até mesmo ela. Vamos lembrar que a preventiva, um dos requisitos é justamente a questão contra a vítima, contra as provas, que ele demonstrou que ele pode voltar lá e fazer. Olha, e as melhores amigas da Tainara deram detalhes do estado de saúde dela. A Fabiola Correia conversou com as amigas da Tainara. Vamos ouvir. Sendo muito difícil, sabe? De acordar, não ver mais ela, porque ela mora do lado da minha casa. Tá sendo muito difícil. E eu falo isso não porque ela tá aqui, porque as pessoas que vão ver vai saber como ela é. Porque conhece, entendeu? É idosa, ela é carente. E é uma ótima pessoa, sabe? Depois que ela se separou dos pais do filho dela, ela não ficou com mais ninguém, sim. Ficou, deve ter ficado, entendeu? Uma coisa passageira, mas esse cara nunca fiquei sabendo de nada. Eu não sei nada dele. E não é ex-namorado dela, pode ser sim, uma pegadinha, sabe aqui que ela ficou? Pode ser isso, só que ex-namorado não é, que estão falando que é ex-namorado, eu estava sabendo. E disso eu não sei. Como ela tá na UTI, né, a gente não tem acesso. E eu acho assim que é até bom pra ela, sabe? Que o estado que ela tá é crítico, então a gente não pode nem entrar. Infelizmente, só a mãe dela mesmo. Eu queria ver, só eu acho que eu também não vou aguentar ver ela nesse estado, não vou aguentar. E como ela tá em coma induzida, ela ouve, sabe? Ela ouve, mas a mãe dela falou que eu tô aqui fora. E eu tenho fé, sabe? Na melhora dela. E recebi notícia, sabe? Que ela tá estável, não piorou. O que você diria para ela se você a visitasse, sabendo que ela tá em coma, mas tá ouvindo você? Que eu tô com ela, não vou abandonar ela. Que a gente tá esperando ela aqui fora. E ela é muito forte, entendeu? Pra chegar ao ponto que ela tá. Porque se você ver os vídeos, todo mundo fala, não sobreviveu. Então, eu sei que ela é guerreira e muito forte, ela é muito forte. Pra ele, a cadeia ainda é pouco. É isso que eu acho. A cadeia ainda é pouco. Eu não queria nem que ele fosse preso, eu queria que acontecesse o pior. Sei que a gente não pode desejar, mas o que ele fez com a minha amiga não é maldade. Isso é maldade. Todo mundo que mora na comunidade sabe que ela é uma pessoa doce, não é de arrumar briga, não é de arrumar confusão. Agora, o que eu peço, o Brasil, todo lugar, continue orando, que já deu certo. O que importa é o que já deu certo, o que ele fez, ele vai pagar e ele tem que pagar. Atenção, exclusivo. O Alô Você